Opa, olá, boa noite aí. Boa noite, José. Olá, Jéssica. Boa noite. Bom, vou ver se chega mais alguém aqui, né? Se não, já vou começar aqui a aula. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre bombas. Então, a gente passa para. Eu passei um pouco perda de carga bem rapidamente na última aula, né? A gente já vê isso em fenômenos, hidráulica um, rever um pouco em hidráulica 2 bem rapidamente, porque esse assunto de hoje, sistemas elevatórios, né? Sistemas de bombeamento. Se a gente não souber calcular direito as perdas de carga, compromete todos os cálculos referentes ao nosso sistema de bombeamento. Então, por isso que a gente para ver tanto perda de carga nas disciplinas de hidráulica, né? Porque se você calcular errado aí o seu sistema, vai estar dando problema quando vocês estiverem dimensionando o seu sistema elevatório, quando vocês forem determinar a potência da bomba, a altura que ela vai lançar água, a quantidade de água que você precisa para abastecer seu prédio, né? Uma determinada cidade. Então, se você calcula errado esse peso de carga, ele sai comprometendo, por sua vez, todos os cálculos ali. Então, logo de sair daqui, né? Vou adiantar aqui, porque em tese já era para o pessoal estar, né? Mas quem não tiver, depois vê lá nas aulas lá. Só vou adicionar aqui mais um, que é o Wagner. Se alguém chegar aí, vocês vão me avisando, porque eu fico mexendo em dois aplicativos aqui, e às vezes eu não consigo ver quem está chegando aí na aula. Bom, eu estava falando com eles aí, Wagner, desse que a gente vê perda de carga em várias áreas, né? Fenômenos, hidráulica 1, hidráulica 2, e acaba sendo necessário porque tem uns alunos aí que pegaram hidráulica 2 que não pegaram hidráulica 1 no semestre passado, e é bom para revisar. Bom, e aqui a gente tem uma ilustração típica de um nosso sistema elevatório, né? Isso aqui é um sistema elevatório, vamos dizer, para uma cidade. Eles instalados ali com flutuadores em um determinado reservatório. Então, quando você quer ter uma distância muito grande, entende, uma altura muito grande entre esse ponto de captação aí, às vezes é uma opção bastante interessante você colocar flutuadores, justamente para evitar a cavitação, que a gente vai ver um pouco mais à frente do que se trataria aqui. Bom, se vocês perceberem, os sistemas normalmente eles são instalados lá com várias bombas, né? No mínimo duas. Então, por que é feito isso? Porque quando você tem uma bomba sem operar, então vamos dizer que você tem que dar uma manutenção, algo do tipo, você vai ter outra bomba para suprir aquela necessidade. Então, normalmente, quando você estiver instalando um sistema elevatório, vai ter no mínimo essas duas bombas, né? Uma para estar operando e uma para estar em reserva, caso precise fazer algum tipo de manutenção com a que costuma ficar operando, né? Bom, e normalmente a gente visa abastecer esses reservatórios aqui, por exemplo, para um abastecimento de uma cidade, que nem tem nessa foto aí de baixo, ou o próprio reservatório da casa de vocês. Então, ali tem um exemplo típico, né, de uma bomba succionando de um determinado poço e elevando para o reservatório. Então, vocês poderiam dizer, então eu tenho que pegar minha bomba, pegar a altura que eu tenho lá do nível d'água até o nível d'água do outro reservatório, e isso aí tá ok, né? Então, eu só preciso dessa altura. Não, porque isso aqui seria a altura geométrica, né? Essa altura do poço, da superfície do poço aí, até a superfície lá do outro reservatório, onde aquela tubulação está chegando lá, naquela figurinha. Então, quando vocês consideram essa diferença, vocês estão considerando lá a altura geométrica. Então, é basicamente a diferença de nível que eu tenho da superfície do reservatório inferior até o ponto onde eu estou lançando a água, né? Ou até o nível que ela chega, no caso. Se fosse instalado no fundo do reservatório a tubulação, a diferença entre o nível. Mas normalmente, eu já falei com vocês que tipicamente no Brasil a tubulação chega pela parte superior do reservatório, né? Então, essa altura geométrica tipicamente vai ser da superfície desse reservatório até
esse ponto onde sua canalização está chegando no reservatório superior. Então, isso aqui é altura geométrica, a diferença de nível que eu preciso é levar água. Então, para eu obter o restante da altura que vocês têm que considerar, a gente tem que calcular as perdas de carga na sucção e no recalque da bomba. Por isso que a gente estava vendo bastante perda de carga, né? E por que agora a gente vai dividir a perda de carga na sucção e no recalque? Sucção é tudo que tiver antes da bomba, recalque é tudo que tiver depois da bomba. Então, quando estiver succionando, né, antes da bomba, do reservatório onde está captando água até o eixo da bomba, isso aqui vai ser a tubulação de sucção. E após o eixo da bomba, quando sai dela, né, você vai ter a tubulação de recalque. Tipicamente, o diâmetro da sucção é um diâmetro acima do diâmetro do recalque. Então, a gente vai ter o que nos leva a ter que calcular a perda de carga tanto para a sucção quanto para o recalque é justamente o diâmetro diferente. Então, pelo fato da gente ter diâmetro diferente na sucção e no recalque, a gente necessariamente vai precisar calcular a perda de carga tanto na sucção quanto no recalque da bomba, por causa desse detalhe, né? Se o diâmetro fosse todo igual, a gente só iria aplicar uma fórmula, mas como não é, vocês vão ter aí que calcular a perda de carga tanto na sucção quanto no recalque da bomba. Então, vamos lá, seguir aqui com a parte da disciplina, né? Só vou adicionar aqui os colegas que estão chegando. Bom, então, basicamente, o que é que vocês têm que fazer, né? É levar água de um determinado ponto para outro. E isso aí vocês vão estar se deparando constantemente, né? Sempre que vocês fizerem lá um prédio, então você fez o projeto de um prédio seu, então superou os 10 metros ali, né? Então 10 metros para você seria o quê? Uns 3 andares, então algo nesse sentido. Superou esses 10 metros, então sua rede ela já pode não estar dando conta de chegar água no nível que você deseja. Por quê, né? Porque é rede de saneamento básico, então as empresas, as concessionárias que abastecem o sistema, ela tem a obrigação de garantir um mínimo de 10 MCA de pressão e o máximo de 50 MCA de pressão. Então imagine que você botou o prédio em um ponto crítico da sua rede, vamos dizer numa lomba gigantesca que tem em Porto Alegre, que eu não sei o nome, né? Então, vamos supor que você está num ponto mais crítico ou mais distante desse reservatório até lá que está dando mais perda de carga. Então, à medida que você está nesse ponto crítico, vamos supor que sua pressão lá está muito baixa. Então, seu prédio ele não vai ser abastecido diretamente pela rede. Você vai ter que propor um sistema de bombeamento no seu prédio para conseguir ter água que abasteça aquela população daquele prédio, né? Então, vocês têm um volume a atender durante um determinado período do dia. Vocês vão pegar instalações hidráulicas sanitárias e prediais e vão aprender como calcular esse volume de abastecimento ao longo de um dia, né? Então, o reservatório, daqui a pouco, ele é feito para abastecer durante 24 horas, durante 48 horas, durante 72 horas, aquela população. O que isso quer dizer, né? Então, vamos supor que sua rede de saneamento, sua empresa, sua concessionária de saneamento básico, ela não está fornecendo continuamente água para o seu sistema e acaba que ele interrompe em determinado período. E você, se você projetar para 48 horas, você está dizendo, ó, mesmo que fique 2 dias aqui sem ter um abastecimento, esse reservatório vai dar conta de abastecer essa população, né? Então, em instalações hidráulicas sanitárias e prediais, provavelmente vocês vão ver alguma coisa relacionada a isso. É outro professor que ensina a disciplina aí, né? Esse volume basicamente vai ser o número de pessoas que você tem ao longo do dia, ou o número de pessoas que você tem no prédio, né? Você vê pelo número de apartamentos que tem um determinado índice. Ele diz, ó, em Porto Alegre, o número de habitantes que a gente tem aqui para a cidade, por habitação, é mais ou menos 4 habitantes. Então, se você sabe o número de apartamentos, multiplica vezes os 4, você vai ter a população abastecida. E a gente tem o que a gente chama de volume per capita, né? Então, aquele volume que cada pessoa consome ao longo de um dia, vamos dizer que a gente usa para projeto. Então, você vai utilizar lá, tipicamente, 150 litros por habitante dia. Então, quando você faz essas contas, você vai ter lá, multiplicando aí, né, o per capita
vezes aquela população, vezes uns determinados fatores que a gente ainda vai ver mais à frente. Então, para dia de maior consumo, hora de maior consumo, quando pegar saneamento, a gente vai ver um pouco esses coeficientes mais a fundo, né? Vocês têm o volume aí. Então, com esse volume que tem que abastecer, você vai dizer, ó, esse prédio aqui, ele vai consumir, vamos dizer, 300, bem, chutando bem por cima, né? Não, 50 metros cúbicos por dia. Então, vamos dizer que ele está consumindo lá. Então, você vai ter que propor uma vazão. Então, imagine que sua bomba ela esteja funcionando durante todo o dia, né? Então, durante todo o dia, você vai dividir mais ou menos o quanto que teria que dar por segundo, por hora, para que você conseguisse abastecer esses 50 metros cúbicos que você tem. Só que, tipicamente, um sistema elevatório ele não vai operar 24 horas, vai operar 6, 8 horas, algo nesse sentido. Então, você vai ter que distribuir esse volume em 12 horas. Então, basicamente, sua bomba vai ter que propor uma vazão um pouco maior do que se ele estivesse operando 24 horas ao longo do dia, né? Porque se você reduz a operação dele para um período de 8 horas, de 6 horas, então, consequentemente, você vai ter que dar mais vazão para o seu sistema para que ele consiga chegar aquele mesmo volume para as 24 horas, né? Então, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, como obter alguns exercícios aí. Mas é mais para vocês ficarem atentos e a importância disso, né? Já que vocês vão estar se deparando com isso constantemente. Bom, basicamente, vocês vão ter aí o que é uma bomba, como escolher ela, como dimensionar seu sistema de recalque. Então, basicamente, ter esse conhecimento do desnível geométrico que vocês vão ter e as perdas de carga, tanto na sucção quanto no recalque. Vocês sabendo isso, vocês vão dimensionar um conjunto motor-bomba. Tipicamente, quando eu faço projeto, eu costumo fazer três tipos de análise, né? Assim, eu nunca faço por uma só, porque daqui a pouco você tem uma opção mais viável aí nos projetos. Então, basicamente, o que altera é o diâmetro. Então, você pode fazer projeto com diferentes tipos de diâmetros. A gente vai ver como ter o diâmetro aproximado para uma tentativa inicial, né? Mas vocês podem variar isso um pouco e verificar os impactos disso aí na potência da bomba e depois nos custos que vocês têm com o projeto de vocês aí. Bom, isso aqui é a situação típica. Então, você tem aqui uma diferença básica entre turbinas e bombas. Então, bombas, ele vai fazer o quê? Né? Converter uma energia elétrica em energia mecânica, que vai fazer girar lá o nosso eixo lá do rotor, né? Esse rotor vai girar e vai levar sua água para onde você deseja. A turbina, ela opera contrária à bomba. Então, ela vai aproveitar a energia hidráulica, vai fazer girar aquela turbina que tem. Então, vai gerar uma energia mecânica, né? E vai converter isso em energia elétrica. Então, a diferença básica é essa. A turbina aqui é aproveitada para gerar energia elétrica e a nossa bomba, a gente aproveita ela para levar água para onde a gente deseja, outro fluido, né? Não necessariamente água. Então, a bomba pode ser utilizada aí com outros tipos de fluidos. Mas aqui, em hidráulica, tipicamente, a gente está lidando com a condução da água, né? E assim vocês vão estar basicamente tratando da condução da água e dos aspectos relacionados a esse movimento aí. Bom, então turbina ela vai retirar a energia do sistema, enquanto bomba vai retirar a energia do sistema e a bomba retira do sistema e a turbina ela vai gerar energia para o seu sistema lá. Normalmente a gente vai ter acionada por motores. Isso aqui é um tipo clássico de bombas aqui. Então, o curso tipicamente ele foi feito aí para tratar de bombas centrífugas. Então, a gente vai se ater um pouco a ela. A gente vai ver algumas características aí mais à frente das bombas centrífugas. Você tem aí basicamente esse motor. Então, essa parte da esquerda é o motor. E aqui você vai ter a parte da carcaça aqui da bomba, dentro dela você vai ter o motor que vai propor essa elevação da água aí. Então, ali no motor, você, ao fornecer energia elétrica,
você vai ter um eixo que ele vai estar dando rotações, né? Essas rotações vão estar movendo as pás ali que você tem do rotor, e essa movimentação faz sua água se elevar para onde você deseja, né? Vencer as perdas de carga que você projetou e o desnível geométrico entre os pontos que você está analisando. Bom, então bomba ela recebe esse trabalho mecânico, então fornecido por um motor e transforma nessa energia hidráulica que eu falei anteriormente, né? Bom, gerando esse acréscimo de energia sob as formas de energia potencial e cinética. Foi o que eu falei de forma um pouco mais rebuscada aí. Bom, vocês vão ter as bombas operando aí com a capacidade de pressão máxima e o deslocamento em litros por minuto e uma determinada rotação. A gente vai ver lá que você pode ter diferentes tipos de rotações da bomba e como isso vai impactar lá na sua vazão do sistema ou na potência da bomba. A gente vai ver algumas relações associadas à potência, vazão, rotação da bomba, entre outras características do sistema que a gente tiver. Então, quando a gente estiver alterando uma e outra, a gente vai ver como se comporta o sistema de vocês aí. Vocês vão ter que atender uma determinada altura manométrica, então vocês vão ter lá uma determinada coluna a ser atendida. A vazão é dada em litro por segundo, litro por hora, metro cúbico por hora, então vocês vão ter que ter uma noção de conversão. É coisa básica, né? Mas às vezes as pessoas acabam errando alguns aspectos desse de conversão de unidade. Tipicamente você vai ter metro cúbico por hora, litro por hora, essas bombas. Então tem que fazer uma conversãozinha aí para poder visualizar nos gráficos, né? Lembrando lá que a equação da continuidade, da perda de carga, vocês vão ter que entrar com a vazão em metro cúbico por segundo. Então, às vezes, tem essa dificuldade por que disso? Porque no equacionamento que vocês utilizam para calcular a perda de carga, necessariamente vocês vão estar utilizando lá em metro cúbico por segundo, tipicamente, quando a gente utilizar raso universal, equação da continuidade, uma outra fórmula lá que a gente tem uma unidade diferente para vazão. Então, a de Fourier por Rizal, se não me engano, tem alguns equacionamentos com a vazão em unidade diferente. Só que tem que ver lá como está isso, né? Bom, aí tem mais alguns exemplos de bombas no sistema de vocês. A gente vai tratar de cada uma delas aí. Aqui o tipo de implantação. Isso aqui é algo muito importante também e aspecto construtivo de vocês, os blocos de ancoragem dessas bombas aqui. Então, eles têm que ser dimensionados corretamente, porque imagine que sua bomba está lá vibrando, né? Então, se você tem uma tubulação, sua tubulação é fixa, se você deixar ela desnivelado, se você causar qualquer problema ali na implantação da sua bomba, ela vai causar vibrações e provavelmente ao longo do tempo vai desgastar sua bomba e vai causar vazamentos. Então, você vê que é um pequeno detalhe, mas vocês, como engenheiros, vocês vão ter que avaliar esses aspectos, porque às vezes o cara da obra, que está executando a obra, ele peca em alguns aspectos desse aí. Na empresa que eu trabalhei na Embasa, né? Empresa baiana de águas e saneamento, então a gente tinha direto aqui que implantar um sistema elevatório desses e executar esses blocos de ancoragem aqui. Então, era uma estrutura bastante considerável só para a implantação, né, de bombas. E quando é em sistema de abastecimento, as bombas são basicamente de grande porte e acaba causando muita vibração. Isso aqui tem que ser bastante bem dimensionado, senão é certo causar problema de vazamento. Bom, aqui tem outro tipo. Então, cai naquela situação que eu falei para vocês, né, de ter uma bomba reserva, uma em operação e uma reserva. E também tem a situação que as duas podem estar operando juntas. Depois a gente vai ver aquelas questões de bomba operando em série, bomba operando em paralelo. Então, se as duas operam juntas e jogam na mesma tubulação, a gente tem a operação dessas bombas em paralelo, né? Então, vocês estão pegando em pontos diferentes a água, jogando para a tubulação essa mesma vazão aí. Se você tem de uma bomba, depois ela passa pela outra bomba e vai em seguida, isso aí vai ser bomba em série.
Então, depois a gente vai ver a diferença que vai ter de uma para outra. Basicamente, a bomba em paralelo, você vai ter acréscimo de vazão, só que a altura manométrica se preserva, né? Então, você, tipo, dobra a vazão quando está operando em paralelo. E quando você está operando em série, praticamente você dobra a altura manométrica. Então, sua água ganha energia de uma bomba, vai para outra bomba, ganha mais energia e segue adiante. Mais à frente, a gente vai ver esses aspectos de bomba operando em série e bomba operando em paralelo. Aqui tem a estrutura típica de uma bomba. Então, vocês podem ver aí, ó, válvula de pé com crivo. Por que isso é importante? Porque você vai captar água, vamos supor que você está trabalhando para uma empresa de saneamento, você vai botar a sua tubulação no rio. Vocês já viram o Guaíba, o dilúvio, desculpe, chegando lá no Guaíba. Então, vocês já viram que tem umas boias lá de retenção. Então, aquelas boias param lá diversos tipos de partículas, né? Que tem tudo aquilo levado pelo rio. Então, imagine que você botasse uma tubulação puxando água para você fazer seu tratamento sem nenhum tipo de proteção. Então, você poderia ter uma partícula daquelas entrando no seu sistema e provocando algum tipo de dano, né? Danificando ele de algum jeito. A válvula de pé com crivo aqui, ó, ela vai ter essa função. O crivo aqui, ele vai impedir, né? Vai ser tipo um filtro, impedindo que essas partículas grosseiras adentrem no seu sistema. E o pé, qual a importância dele aqui? Você vai ter a água, ela só entra por um determinado ponto. Então, vamos dizer, a sua água ela é succionada e entra nessa tubulação, mas se seu sistema interromper, à medida que essa água volta, essa válvula de pé, ela desce e impede que essa coluna de água retorne. E o que é que isso necessariamente faz? Preserva a sua tubulação com água, não é isso? Então, a gente vai ver quem já teve piscina e em algum momento parou de funcionar. Tem muito problema com piscina por que disso? Porque a bomba ela é centrífuga e ela não fica preenchida com líquido que ela tem que recalcar, né? Ela não está preenchida com água, ela fica com ar. Então, quando ela fica com ar, ela não funciona. Então, se você tiver sua bomba com ar, ao invés de ter com líquido que ela tem que recalcar, normalmente ela vai causar algum tipo de problema. Então, teve um colega de vocês que teve um problema com isso, aí falei com ele o que podia ser, né? E eu acredito que ele tenha resolvido. Então, basicamente, por uma questão de implantação ou de acessório que não foi colocado como deveria. Mais para frente, a gente vai ver alguns aspectos relacionados a isso aí. Perto da bomba ali, ó, você tem aquele RE, que é a sua redução excêntrica. Então, tem dois tipos de reduções, redução excêntrica e redução concêntrica. Qual a diferença entre elas? Se você perceber, ó, a redução excêntrica, ela diminui o diâmetro, só que ela vai de baixo para cima, tá vendo? Ela fica com o eixo de cima ali reto, não é isso? E ela tem uma diminuição lá de baixo para cima. Uma concêntrica, o que é que ela faria, né? Se eu estou reduzindo, vamos dizer que eu tivesse um diâmetro grande, eu ia reduzir para o centro com um diâmetro menor. Então, isso aqui é uma redução concêntrica, né? Eu tenho aqui um diâmetro grande, coloco uma peça que ela reduz e fica no meio. Então, o eixo do meio fica o mesmo. A excêntrica, essa redução, ela se dá na parte superior, entende? Então, por que isso? Isso é para evitar a formação de bolhas de ar na parte de cima. Então, se vocês perceberem os gases, o que é que acontece quando você tem um gás? Ele tende a ir para a parte superior, né? E quando você tem bolha de ar na sua tubulação, o que ela vai fazer é isso, ir para a parte superior do seu sistema. Então, se você tivesse uma concêntrica, você poderia aqui estar favorecendo uma zona de acúmulo de ar, e ar, quando você tem ele no seu sistema, ele causa problema, ele pode até interromper o fluxo, né? Então, mais para frente, a gente vai ver ventosas, entre outros acessórios aí que são bastante importantes para a remoção de ar de algumas tubulações, para que a gente não deseja que o ar fique na rede, porque ele realmente pode obstruir o fluxo, né? Bom, você tem a bomba aí, que ela vai ter lá o rotor que vai estar levando essa água para algum canto. O eixo, então naquele eixo você vai estar ele sendo rotacionado por esse motor, que ele tem uma determinada energia que está sendo dada para ele aí, seja energia elétrica, então a combustão, que seja, né?
Para quem tem sistema de combate a incêndio, então vocês vão ver alguns tipos de... É muito importante o sistema de bombeamento em sistemas de combate a incêndio, né? Para suprir lá as necessidades do sistema, caso venha necessitar em algum caso de incêndio. Outros acessórios muito importantes ali, válvula de retenção. Então, aquela válvula de retenção ali, por que ela é importante? Ela, imagine que sua bomba, ela está fornecendo energia para esse sistema, ele está elevando a água, essa água está passando por essa válvula aqui. Se por acaso você cortou energia ou essa bomba parou de operar, essa coluna de água que estava subindo, o que é que ela faz? Ela desce de volta, né? Então a gente já viu lá que quando sua água está fazendo girar seu sistema lá, opera como turbina. E não é isso que a gente deseja, né? Que sua bomba fique operando como turbina lá. Então essa válvula de retenção aqui, ela visa evitar que essa coluna de água aqui que subiu, quando você desliga seu sistema, que ela volte e cause danos aqui na bomba, onde ela estiver implantada. Porque se essa coluna de água vier, ela pode danificar aqui a bomba de vocês. A válvula de retenção, ela vai impedir que essa coluna de água retorne e faça girar sua bomba e cause dano lá na bomba. Então, é um acessório essencial, né? Quando vocês instalarem esse sistema, quando vocês fizerem os projetos de vocês, ó, válvula de retenção, não esqueçam de colocar, né? O registro, então vocês têm ali um determinado registro para algum tipo de operação que vocês desejam fazer no sistema, e as linhas lá de recalque e sucção. Ali tem o motor da bomba, a bomba, depois a gente vai ver cada um deles aí. Mais à frente, curvas, entre outros acessórios. Aqui tem cada um deles, depois vocês dão uma olhada. Casas de bombas, linha de sucção, linha de recalque, reservatório, para onde vai, entre outros. A casa da bomba, né? Essa casa da bomba aqui, ela vai ser extremamente importante, porque a depender do tipo de manancial que você está captando, a construção dela vai ser diferente a depender de cada tipo de situação. Em saneamento básico, eu passo lá algum tipo de estruturas que vocês instalam, a estação elevatória, mas algo essencial para vocês quando estiverem instalando um sistema de bombeamento é o entendimento do comportamento hidrológico do rio. Imagine que você instalou, deixa eu ver, ali no, sei lá, imagine que vocês instalaram ali naquele cais lá do Guaíba, né? Instalou a bomba ali logo no chão, no piso ali. E a água que você tem ali, ela já chegou na metade do mercado público, entende? Então ela já chegou lá na metade. Se você instala sua bomba sem um conhecimento hidrológico do seu sistema, você pode dar margem para que em algum momento a sua bomba fique coberta de água. E aí seu sistema para de operar, né? Você para de fornecer água para sua comunidade porque vocês não visualizaram o comportamento hidrológico daquele sistema, não viu o nível máximo de onde a água chega. Então é muito importante quando vocês estiverem fazendo captação em rios, né, entender os níveis mínimos e máximos da água. O mínimo para você não botar tubulação, imagine que eu coloquei minha tubulação e o nível mínimo, sua tubulação acaba aqui e o nível mínimo que a água chega é aqui, entende? Em algum momento não vai estar puxando água, né? Só vai estar puxando ar, porque você não colocou, não considerou o nível mínimo do rio. E o nível máximo para que se essa água extrapolou aqui a calha do rio e chegou na sua casa na sua casa que você tem instaladas bombas, que ela não coloque em submersão as bombas e pare de operar seu sistema. Então é essencial aí quando vocês estiverem fazendo isso para rios, entre outros corpos hídricos, que vocês verifiquem o nível, né? Os níveis de água mínimo e máximo do seu sistema. Então, quem tiver interesse, olha lá o HidroWeb, né? Então, tem lá uma base de dados. Então, se vocês quiserem olhar para o Guaíba, e ele mostra lá estações fluviométricas e ele coloca o nível do manancial. Então, vocês conseguem verificar o nível do seu manancial em uma série histórica, né? Para diversos cursos hídricos no país todo. Bom, outros aspectos importantes aqui, a disponibilidade e o custo da energia, o grau de mobilidade, segurança e comodidade.
Energia é aquela questão que eu falei para vocês, que a bomba ela não vai operar 24 horas por dia, dificilmente, porque a gente tem aquele horário que a gente chama de pico. Empresas de saneamento dificilmente vão operar nesses horários de pico. O que é que acontece nesses horários, né? A tarifa da empresa de energia elétrica é muito alta. Então, o custo com energia elétrica para bombeamento operando nesse horário é bastante grande. Então, dificilmente você vai ter uma empresa de saneamento operando nesse horário. E que horário seria esse? Vamos dizer que vocês chegarem em casa às 6 da noite, 7 da noite. Milhares de pessoas chegarem em casa no mesmo horário. De manhã lá, tá todo mundo saindo para o trabalho, 7 da manhã, 8 da manhã, todo mundo saindo para o trabalho. Então, você tem horários que a demanda de energia é bastante alta. Então, nesse horário, você tem tarifa diferenciada. E as empresas evitam operar nesses horários aí, né? Bom, tipicamente a gente vai ter o uso, eu falei para vocês de combustão lá, mas tipicamente vocês vão ter o uso de energia elétrica, por causa de praticidade mesmo, né? Vida mais longa, praticidade, maior segurança. As pessoas que fazem manutenção já conhecem o sistema, então facilita a manutenção também, entre outros aspectos aí. Bom, então a gente vai ter essa bomba aí que vai fazer essa responsável por fazer essa sucção, o rotor que vai fazer essa elevação da água e impulsionar ela para esse reservatório que a gente precisa abastecer. A válvula de pé com crivo, que eu já falei para vocês, ela é unidirecional, só permite o fluxo em uma direção para manter aquela coluna da sucção com água, né? Evitar que a água volte lá para o reservatório, manter sempre com preenchido com o líquido que você deseja succionar. E a gente tem também o impedimento daquelas partículas que eu mencionei com vocês, partículas grosseiras. Redução excêntrica, eu já falei com vocês também a importância dela. Válvula de retenção, eu falei da importância. Aqui a gente vai ter um aspecto importante. Ó. Essa válvula de retenção, ela possibilita também o bypass. Então, que bypass seria esse? Se você tem uma coluna de água acima da válvula de retenção, eu não falei para vocês que aquela tubulação da sucção ela tem que estar sempre preenchida com água? Então, você pode causar ali na bomba, favorecer na bomba, desculpe, né? É, esse preenchimento. Então, esse preenchimento, através dessa coluna de água que está acima da válvula de retenção, eu crio um bypass. Então, quando essa válvula está fechada, ele cria um bypass para aquela sua tubulação de sucção, para manter ela sempre com fluido, entende? Então, a gente vai ver mais à frente isso também. E é um aspecto interessante que vai garantir que sua tubulação de sucção ela esteja sempre mantida com o líquido que vocês desejam recalcar. Bom, a gente vai ter ventosas, entre outros aspectos aí do seu sistema. Eu não sei se vocês viram recentemente, né? Teve aquela rompimento lá da tubulação do Rio São Francisco, da adutora deles lá. Então vocês viram que a adutora era de concreto, né? Aí tinha gente falando que era bomba, que era não sei o quê. Ali não, ali foi falha de projeto mesmo. Então aquele concreto armado ali que colocaram, ele não é feito para resistir à pressão naquele sistema, né? Porque ele vai tracionar. Então, quando você está pressionando o sistema no concreto ali, ele vai tracionar. Então, o concreto não foi feito para tracionar, né? Ele foi feito para resistir à compressão. Quando você traciona, então é fácil de romper. Provavelmente teve um transiente hidráulico. Transiente hidráulico é o quê? Uma variação brusca de pressão devido a um fechamento de uma comporta. Então, a gente vai ver isso quando estiver olhando o golpe de Ariete. Então, se você fecha de vez, imagine o registro do chuveiro da casa de vocês. Você está com água ali. Quando você fecha o registro de vez, ele vai sofrer um impacto. Esse impacto que sofreu naquele registro, ele retorna, vai gerar uma sobrepressão e ele retorna. E no caso ali, provavelmente teve um transiente, fecharam alguma coisa mais rapidamente do que deveria para aquele sistema, não tinha nenhuma forma de aliviar a pressão daquele sistema e ela rompeu no ponto mais frágil.
Então, provavelmente ali foi uma falha é, de avaliação de projeto de golpe de ariete, que é um dos temas que provavelmente a gente vai ver mais à frente, né? Então, para vocês verem a importância, aquilo ali provavelmente gerou um custo milionário, né? Porque de um detalhezinho daquele que o cara não viu e é algo simples, não é nada de outro mundo de perceber aquilo ali. Bom, a gente vai ter diversos tipos de bombas, então, divididas em cinéticas e deslocamento positivo, mas tipicamente a gente vai trabalhar com as centrífugas. Então, elas são divididas ali em fluxo radial, misto e axial. O fluxo radial, vamos dizer que ela chegue por uma direção e saia pela outra. Então, vamos supor que ela chegou na horizontal e saiu na vertical, né? Um misto é um meio termo. Vamos dizer que ela chega na horizontal e ela sai uns 45 graus. E o fluxo axial é que ela chega e sai na mesma direção. Vamos dizer que ela chegou pela horizontal e sai pela horizontal também. Essa axial, normalmente, ela é para grandes vazões, né? E as radiais, normalmente, são nossos casos típicos aqui. Bombas centrífugas, tipicamente um motor elétrico, e cai naquela situação que eu mencionei de comodidade, de segurança, economia, entre outros aspectos aí. Aí tem mais algumas classificações, depois a gente deve ver mais cada uma delas aqui, mas eu gosto de apresentar melhor esse gráfico. Então, esse gráfico aqui, ó, dá para vocês uma ideia do porquê que normalmente a gente adota bombas centrífugas. Então, vocês têm ali no eixo das abscissas a vazão em metro cúbico por hora, tá vendo? E no eixo das ordenadas a altura manométrica. Então, essa altura manométrica é o quê? É a altura geométrica mais a perda de carga na sucção e mais a perda de carga no recalque. Então, você tem, quando com esses dois parâmetros, altura manométrica e vazão aqui, a gente normalmente sabe o tipo de bomba que a gente vai precisar. Então, as bombas centrífugas, se vocês pararem para ver, elas atendem boa parte dos nossos usos, tá vendo? Tanto em altura manométrica quanto em vazão. Então, por isso que ela é tipicamente utilizada, porque ela compreende uma grande gama de valores aí. E vocês têm outras lá, essas alternativas dando maiores alturas manométricas e as axiais, que eu falei com vocês, ó, propondo maiores vazões ao seu sistema, só que pouca altura manométrica, né? Bom, então essas bombas centrífugas a gente vai ver mais detalhadamente, mas ela é caracterizada por apresentar esse acessório que a gente vai ter como rotor. A gente vai ver algumas coisas de alteração de rotor mais para frente, talvez. Então eu tive um professor de hidráulica que ele trabalhava para uma grande empresa de açúcar, né? Algo naquele sentido ali. E ele fazia esses projetos hidráulicos para o sistema dos caras. E ele falou, né, só que ele achava que ele ganhava pouco, e foi por isso que ele depois virou professor, né, porque ele não se sentia explorado lá na empresa dos caras. Ele só falou, propôs para os caras, né, se eu reduzir a energia elétrica que vocês gastam aqui, com determinada alteração, vocês me dão 3% do que vocês diminuírem com essa energia, né, e não precisa pagar meu salário. Aí os caras não quiseram, né, então os caras realmente era pão duro que só não quiseram dar para ele, mas provavelmente ele também não é besta, devia ser um dinheiro muito grande que ele ia propor com essa alteração, ele ia economizar muita energia, né? Ia superar o salário dele, só que não quiseram. Então, com a pequena modificação do rotor, ele fez isso. A gente vai ver lá, as bombas, elas apresentam diversos é, tamanhos de rotores, né? Só que o ponto de operação que vocês têm da bomba de vocês, não necessariamente ele vai estar naquele rotor escolhido. Então, por isso que ele propunha essa redução para dar essa redução, né, econômica, porque ele economizaria energia e atenderia o sistema com a vazão que eles precisariam. Então, a gente vai ver como vocês obtêm esse ponto de operação da bomba. Então, é o que diferencia vocês do vendedor de bomba, né? Que o vendedor de bomba, você chega lá e tem tantos metros, então coloca isso aqui, né? Só que não é bem assim, a gente tem que fazer o cálculo todo corretamente para que fornecer para o contratante, né, as melhores opções dentre as que a gente
letras que a gente tem aqui. Bom, a gente tem a carcaça e o rotor ali. Esse rotor vai impulsionar e aqui tem uma foto melhor dela. Então você tem aquele eixo ali da bomba